Bom dia, queridos irmãos. Tudo bem? Bom, estamos aqui mais uma vez, para estudarmos juntos uma lição da EBD. De antemão, quero agradecer ao pastor Celso pela oportunidade e também pelos diretores da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista em Pilar. Bom, vocês estão me vendo assim, todo protegidos, devem estar perguntando: Betinho vai dar aula o tempo todinho com isso? Não. Isso aqui tem muito a ver com o nosso estudo e, ao final, vocês vão verificar o porquê. Mas, neste momento, eu vou tirar tudo isso, porque estou dentro de casa e ninguém suporta ficar com isso o tempo todinho dentro de casa. Na rua já é difícil, mas nós temos que fazer a nossa parte e é isso que nós vamos estudar daqui a pouco. Só deixa eu colocar aqui meu material de trabalho para a gente prosseguir no nosso estudo. Bom, então, vocês estão vendo aí pequenininho, mas eu vou dar... quero evidenciar, na verdade, o nosso PowerPoint, as nossas imagens e também alguns textos da nossa lição. Bom, nós vamos estudar a lição de número 4 da revista Palavra e Vida, cujo tema é engajamento solidário. E aí, eu pergunto a vocês, toda vez que a gente vai iniciar um estudo, eu gosto sempre de trabalhar primeiro com as palavras para que a gente possa entendê-las dentro de um contexto maior. E aí eu separei aqui algumas definições para que a gente venha trabalhar. Então, começando, o que é engajamento? Você sabe o que é engajamento? Nós separamos aqui uma definição simples que diz o seguinte: engajar, alistar-se, colaborando com alguma coisa. Então, a gente já viu que a gente vai ser convidado a colaborar com algo. E que algo é esse? Com a questão da solidariedade, engajamento solidário. E o que é solidariedade? É a ação que é a ação de ser bondoso com o próximo, assumindo a função de colaborar. Então, veja bem, isso tem muito a ver, está ligado à palavra empatia, né? Você sentir a dor do próximo e não somente ficar naquela de sentir a dor do próximo, mas agir na direção de amenizar esta dor. Então, a questão que não quer calar é: você é solidário? Pense um pouquinho e aí a gente vai dar prosseguimento e você, até o final da nossa lição, tem que responder essa pergunta. Você é solidário? Nós vamos começar lendo a nossa revista. E eu separei aqui alguns parágrafos, a gente não vai ler a revista toda. Eu gostaria que você acompanhasse comigo. Diz assim: o coração solidário não é uma escolha para o cristão. Opa, vamos parar aí. Então, logo de cara, nas primeiras linhas, a gente tem aqui uma verdade que não pode ser questionada. O coração solidário não é simplesmente uma obrigação, não é para quem quer, não. É algo inerente ao cristão. Uma vez cristão, solidário é. O coração solidário não é uma escolha para o cristão, é inerente à verdadeira fé em Jesus. Uma vez alicerçada nele, em sua pessoa, em seus atos, perceberemos que nessa fé não há espaço para negligência, indiferença e impiedade. Há espaço apenas para uma legítima atitude agregadora, que não é egoísta, mas sim, acima de tudo, empática. Então, veja bem, a solidariedade não se coaduna, não tem nada a ver com a negligência, indiferença e impiedade. Eu vou trabalhar essas três palavrinhas para que a gente tenha bem claro o que elas significam e que elas não têm espaço no nosso meio. Por exemplo, vamos tomar como base a parábola do bom samaritano. A gente conhece a parábola, a gente lembra muito bem que um cidadão foi assaltado, espancado e deixado no meio da estrada, e passaram algumas pessoas e viram aquela situação. Bom, vamos trabalhar com negligência, a palavra negligência. A gente sabe que o samaritano foi lá, parou,
viu a situação, fez os primeiros tratamentos naquele moribundo e o levou para um hospital. E disse, né, a conta é comigo. Pois bem, mas vamos imaginar que ele, tendo visto a situação, simplesmente parasse, colocasse um band-aid lá na ferida e fosse embora. Com certeza, aquele cidadão que foi assaltado, ele correria risco de morte. Então, ele seria muito negligente se ele não fizesse nada mais do que colocar um band-aid ali. Bom, a gente sabe que havia outros personagens nesta parábola, que é o levita e o sacerdote. Diz a parábola que eles passaram, viram e passaram de largo. Ou seja, falaram, não estou nem aí, não é comigo, não é meu parente, tem o SAMUR que vem e cuide, e eu não vou fazer nada. Quer dizer, foram indiferentes à dor daquele próximo. E nós também temos outros personagens, que são os salteadores, os ladrões. Eles foram impiedosos, uma vez que eles não se preocuparam com aquele próximo, né, com aquele cidadão, talvez um compatriota. Eles não quiseram saber se ele estava levando o pão de cada dia para casa, se ele estava levando o dinheiro do aluguel, se ele simplesmente estava com dinheiro para pagar a água, a conta de luz. Não. Simplesmente eles pensaram somente neles e agiram com impiedade, batendo, assaltando e tendo somente proveito próprio, não pensando no próximo. Então, quando a gente fala em solidariedade, não pode haver espaço para as três palavrinhas: negligência, indiferença e impiedade. E aí diz aqui o final do parágrafo que o único espaço possível é aquele espaço em que vai provocar uma atitude agregadora, né? Obviamente não é egoísta e faz com que a pessoa se mova através da empatia. Nós já estudamos várias vezes sobre empatia, né? Que é aquela pessoa que sente a dor do próximo. E sentindo a dor do próximo, ele vai se mover na direção de fazer alguma coisa. E aí, a gente fica perguntando o que é necessário para o cristão ser solidário? O que faz de uma pessoa verdadeiramente uma pessoa solidária? Filipenses 2,5 responde essa questão. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Dentre os sentimentos que houve em Cristo Jesus, a gente pode dizer que ele era solidário. Nele havia a solidariedade. Então, não precisa a gente pensar muito em fazer muito. A gente tem que pensar que o que faria Jesus se estivesse em meu lugar? Certamente, ele faria ou tomaria atitudes que mostrariam a solidariedade. E aí, a gente, ultimamente, tem ouvido falar muito em atitudes solidárias. A gente vê, vamos fazer um torneio solidário, vamos fazer uma campanha solidária, e por aí vai, né? Doação solidária. Já vi até uma ação de doação de sangue solidária entre universitários, entre times de futebol, enfim. Aí a gente pergunta, o que leva as pessoas deste mundo a serem solidárias? E aí a gente vai perceber que as pessoas são solidárias por motivos que não justificam a solidariedade. Ou seja, elas têm uma motivação diferente da correta. E elas vão ter solidariedade simplesmente para ganhar algo em troca. Nós vivemos num mundo onde as pessoas estão sempre querendo tirar vantagem. E tirar vantagem significa fazer alguma coisa e ter algo em troca. Então, se a pessoa faz algo querendo um proveito próprio, querendo algo em troca, a motivação dela não é a correta para ser solidária. Da mesma forma, ter o reconhecimento das pessoas. Quantas pessoas a gente vê
fazendo alguma campanha, participando de alguma campanha, ou até mesmo fazendo algo grandioso, simplesmente para ficar em evidência. Elas fazem com essa mão e anunciam para essa o que elas fizeram. Então, novamente, nós vamos concluir que a motivação que leva as pessoas a serem solidárias não é a correta. De igual forma, há aquelas que são solidárias para alcançar um estado de espírito que a salvem. Ou seja, a pessoa acredita que quanto mais obras sociais ela faz, mais ela vai se elevando a ponto dela mesma conquistar a salvação. Seria a salvação pelas obras. Bom, de qualquer forma, nós chegamos à conclusão que essa não é a motivação correta que leva as pessoas a serem solidárias. E, por último, nós vamos ver que existem pessoas solidárias simplesmente porque querem compensar um erro do passado. Então, outrora elas fizeram algo que julgam que não foi muito correto, não foi certo, e agora, para compensar esse erro, elas começam a fazer atos de solidariedade como se fosse para compensar, né, aquilo que foi feito no passado. Então, a gente chega à conclusão que todos esses 4 itens, e certamente vocês poderão achar ou pensar, ou até citar outros, são motivos não justos que levam as pessoas a serem solidárias. Mas a gente sabe que existe uma motivação maior, e é o que nós vamos estudar no próximo bloco. Então, essa figura aqui é muito emblemática, muito interessante, porque quando a gente vai lá em João 3,16, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a solidariedade começou com o Pai, que passou para o Filho, que se entregou para morrer em meu lugar, em seu lugar. E aí, esse amor de Deus, esse amor de Cristo, ele tem que refletir também no amor ao cristão. E nós vamos ver que a motivação da ação solidária ela tem que ser o amor, porque se não for o amor, algo vai estar errado. Então, o texto da lição nos diz assim: percebemos o quanto nossas vidas se afetam mutuamente. E pelo isolamento, redescobrimos a carência que temos de convivência física. Então, nessa época de pandemia, a gente percebe o seguinte, que a gente não é uma ilha, né? Muitas das vezes, em outro momento, a gente agia como se não existisse o próximo, ou, na verdade, não ligando para o que o próximo pensa, diz ou faz. Quando, na verdade, existe aí algo que fica entrelaçado. Ou seja, eu descubro que eu dependo do meu próximo. Eu descubro nesse período de isolamento que aquele contato físico que era tão esporádico, ele é necessário. E aí a gente vê muitas pessoas com problemas de depressão. Por quê? Porque estão trancafiadas, estão isoladas, estão em quarentena e não têm o contato físico que faz tão bem e que a gente, às vezes, não se dá conta, né? Pois bem, e aí, já sabendo que a motivação da ação solidária é o amor, a gente vai ver assim várias posições políticas, ideológicas a respeito não somente da pandemia, mas como outras questões também. E aí eu abro um parêntese, porque tem a ver com a nossa lição também, quando a gente percebe que por conta de ideologias políticas, por exemplo, político-partidária, as pessoas se afastam. Elas têm um pensamento fixo para defender determinado partido, determinado candidato, e só porque você tem uma opinião contrária, ela se afasta, como você nunca fosse o próximo, como você nunca tivesse uma amizade que pudesse superar uma divergência de ideias. E aí a gente vai verificar o seguinte: nessa época de pandemia, a gente vê muitas declarações, a gente vê muitas pessoas apresentando seus motivos para fazer e para não fazer. Isso acaba também causando um certo descontentamento, um certo conflito.
Então, a gente vai encontrar pessoas que dizem, fique em casa. Outras, não, você pode sair porque o isolamento vai fazer tão mal quanto você ficar em casa. A gente vai ver pessoas que entendem que deve usar máscara. Outras que é indiferente usar máscara, que o vírus vai pegar de qualquer forma. A gente vai ver pessoas que estão se aglomerando por várias razões, né? Umas simplesmente por conta do lazer, vão para a praia, vão caminhar no calçadão, outras por necessidade, vão em busca, por exemplo, do auxílio emergencial. Enfim, a gente vai ter assim várias posições contrárias, mas a gente tem que saber que isso é um detalhe que a gente precisa superar, mesmo porque a gente está falando do amor, e o amor supera tudo. Esse amor precisa ser capaz de superar nossas divergências ideológicas e se preocupar apenas com a preservação de quem se ama, mesmo que pode parecer um exagero. Ora, usar máscara é um exagero, mas eu tenho que pensar, se eu usar máscara, eu vou estar protegendo meu cônjuge, meu filho, minha filha, minha mãe, minha sogra, meu sogro. Enfim, não seria melhor errar por cuidar demais do que errar por expor demais? Então, é algo que a gente precisa pensar nesse momento de pandemia. Toda a lição do trimestre ela está voltada sobre a questão da pandemia e o cristão. E neste momento, onde que a gente estuda sobre a solidariedade e que a base da solidariedade é o amor, aí a gente precisa entender que, por mais divergentes que sejam as ideias, eu tenho que pensar na direção de proteger o meu próximo. Pois bem, aí ainda a motivação da ação solidária é o amor. Por amor a esta humanidade caída, Jesus baseou-se e assumiu a forma humana, sujeitando-se a todas as dores inerentes a essa condição. Esse amor nos faz desapegar do lugar de conforto para servirmos da maneira que for necessária ao bem que desejamos ao outro. Esse é o genuíno amor de Cristo. Então a gente percebe que a gente precisa abandonar o nosso lugar de conforto. E às vezes, meus queridos irmãos, o lugar de conforto é simplesmente uma ideologia, é simplesmente você esvaziar-se de si para compreender o outro. E aí a gente vê que o maior exemplo de esvaziamento foi dado por Jesus, né? Ele deixou o seu trono na glória, estando à direita do Pai, para vir a este mundo como homem. E como homem ele sofreu todas as mazelas que o homem pode sentir. Ou seja, ele sentiu dor, ele sentiu frio, ele sentiu fome, ele sentiu necessidades fisiológicas, mas ele sempre esteve focado na sua missão. E aí, nós, enquanto seguidores dele, nós precisamos também estar focados e saber que a palavra-chave para tudo se chama amor. Vai ser por conta de conhecermos o amor de Jesus que nós vamos também ter facilidade de prestar a solidariedade ao próximo. Afinal de contas, uma das ordens do próprio mestre é amar o próximo como a si mesmo. Pois bem, e aí a gente tem que notar que o grande contexto da ação solidária neste momento é por conta da morte iminente, né? O medo da morte. Eu falava com um amigo que nunca a morte esteve tão próxima de nós. Nunca a morte bateu insistentemente à nossa porta. Por que eu digo isso? Nós vivemos num estado violento, onde volta e meia tem assalto, bala perdida, acidentes de diversas naturezas. Mas a gente sabe que qualquer hora poderia acontecer, né? Isso conosco.
Mas o vírus, ele está dentro da nossa casa, ele está na mão do nosso amigo, ele está no espirro daquela pessoa que está se deslocando no meio de transporte conosco. Então, por isso que a morte acaba ficando mais próxima. Então, esse medo todo da morte tem levado pessoas a terem grandes problemas de depressão. Eu conversava com uma psicóloga e ela estava falando que, mesmo não atendendo pessoalmente, mas tendo o atendimento online, ela está com várias consultas. Por quê? Porque as pessoas estão com o seu sentimento cada vez mais perturbados, digamos assim. Não, elas estão, na verdade, temerosas pelo futuro. E o temor pelo futuro faz o quê? Ansiedade. E por que essa ansiedade? Porque falta uma vacina. Falta uma vacina que nos dê a segurança de que toda essa mortandade que a gente ouve e assiste nos meios de comunicação vai acabar. Mas não existe ainda uma vacina. E aí, com isso, nós somos obrigados a ter um novo normal. E o novo normal é a necessidade de reclusão. Mas por que a gente tem que ficar recluso? Porque quanto mais a gente circular, maior a possibilidade também do vírus circular, de nós sermos contaminados, de nós contaminarmos os nossos familiares e amigos, e com isso, né, a gente vai correr o sério risco de perder a vida, ou seja, termos um encontro com a morte. Só que, levando para o campo espiritual, existe também um vírus que ele pode nos causar a morte. É o vírus do pecado. E talvez assim, mais prejudicial do que um vírus que está correndo à solta por aí, o Covid-19, o vírus do pecado pode nos levar à morte eterna. E aí nós precisamos de uma vacina, gente, para combater o vírus do pecado. E essa vacina, ela foi concebida lá na cruz do Calvário, né? É uma vacina espiritual chamada Sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos liberta de todo o pecado. E nós precisamos trabalhar bem essa questão. E agora, nesse momento de pandemia, nós precisamos cada vez mais alertar as pessoas que elas fazem tudo para que não sejam contaminadas e venham a morrer. Todavia, nós sabemos também, e diz o salmista, que ainda não nasceu um homem que não tenha enfrentado a morte, que isso é uma coisa natural, faz parte do nosso ciclo, né? O homem não pode evitar por si só a morte. Agora, a morte espiritual, ele pode sim tomar uma iniciativa para que ele não venha a experimentar. Pois bem, aí a pergunta que nós vamos trabalhar nesse momento é: o que estamos dispostos a dar por aquilo que acreditamos? E aí a gente vai trabalhar o tópico 3, que é ação solidária, o auto-sacrifício. O ponto 1 que nós vamos falar agora vai falar sobre a viúva pobre, e todo mundo conhece essa parábola, né? Vamos relembrar aqui rapidamente. Jesus estava, juntamente com seus discípulos, vendo as pessoas levarem seus dízimos e ofertas ao gasofilácio. E lá eles viram muitos ricos depositarem os seus dízimos e as suas ofertas e dando quantia relevante. Quando, de repente, vem uma senhora e ela deposita ali apenas 2 moedas. Jesus olha e fala para os seus discípulos, está vendo? Aquela senhora, aquela viúva, fez mais do que as pessoas que a antecederam, porque ela deu de tudo que possuía. Ela deu tudo que possuía. Enquanto os ricos, na verdade, deram muito, mas só quantitativamente. Eles deram muito, ou melhor, eles deram pouco do muito que tinham, quando, na verdade, ela deu muito do pouco que tinha. Então, nós também precisamos interiorizar isso e fazer da mesma forma em
todas as circunstâncias. E aí nós estamos falando de pandemia e a gente vai ver daqui a pouco qual é a aplicação do episódio da viúva no momento que nós estamos vivendo agora. E aí o ponto 2 vai fazer aqui uma comparação entre quantidade versus qualidade. Diz o texto: ofertas expressivas de baixa qualidade moral nada significam quando comparadas a ofertas miseráveis quantitativamente, mas moralmente imensuráveis. É aquilo que nós falamos. O pouco que significa muito. Então, não é a questão da quantidade que vai, na verdade, fazer com que você seja um grande prestador de um culto, né? O culto tem a ver com a qualidade daquilo que você oferece e nem sempre do que você tem. Bom, aí a gente vê aqui algumas figuras, né? Vocês conhecem todas, e aí o ponto diz assim: engajamento solidário em face da pandemia. As ações de prevenção da pandemia não precisam ser necessariamente eficientes. Precisamos apenas que elas demonstrem que estamos realmente comprometidos com o bem-estar do outro. Então, veja bem, lavar as mãos é necessário? Sim, é necessário. Lavar as mãos vai fazer com que a pandemia acabe? Não, não vai fazer. Mas lavar as mãos vai permitir que o outro não seja contaminado? Sim, vai ser. Usando a máscara, vai fazer com que as pessoas não sejam contaminadas? Sim, vai ser. Então, aqui diz claramente no texto que o engajamento solidário ele não é porque você vai atingir muitas pessoas, mas é porque você vai atingir aquelas pessoas que estão próximas a você, né? Então, você tem que estar comprometido com o bem-estar do próximo, do outro. Engajamento solidário, fazer o que for preciso para cuidar do outro. Assim como a viúva deu tudo o que tinha, e se a gente comparar o tudo dela, duas moedas, com a grande quantidade que foi depositada pelos ricos, alguém no primeiro momento poderia falar assim: isso não significa absolutamente nada. Mas não é a quantidade que importa, mas sim a qualidade, já falamos isso. Então, neste momento de pandemia, você pode demonstrar o amor ao seu próximo fazendo aquilo que está ao seu alcance para que o próximo seja beneficiado. E aí, a gente vai trabalhar nesse ponto 4 em algo que eu gosto muito de ler, e eu acho assim que é uma das passagens mais interessantes, mais bonitas da Bíblia, que se encontra no livro de Atos, que fala sobre a igreja primitiva, né? E aí a gente vai ver que é um caso concreto. Então, solução para a crise do coronavírus. A gente sabe que deve ser uma ação coletiva, um agir coletivamente pelo bem de todos. A gente sabe que os cientistas do mundo todo estão estudando para ver se descobre uma vacina que combata o Covid-19. A gente sabe que essa vacina vai ser testada, precisa ser aprovada. A gente sabe muito bem que as patentes que têm essas vacinas, elas serão quebradas. Nós sabemos que elas serão distribuídas para o mundo todo. Porque não adianta, vamos supor que o Brasil descubra essa vacina e que o Brasil faça o seguinte: está patenteada, ou seja, ninguém pode reproduzir, eu não distribuo a fórmula para ninguém, eu não distribuo exemplares da vacina para ninguém. É claro que daqui a pouco uma pessoa que mora no Paraguai, daqui a pouco uma pessoa que mora na Argentina, Espanha, Portugal, vai acabar contaminando um brasileiro e isso não vai ter o resultado. Hoje, então, se trabalha de forma coletiva para descobrir uma vacina que possa ser aplicada a todos. E aí, quando a gente vai lá para Atos, a gente vai ver que aconteceu também algo muito parecido para a solução da crise naquele momento.
né? E o versículo de Atos 2, 44 a 46 diz assim: todos que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração. O que estava acontecendo ali naquele momento da história da igreja? Foi dada a ordem, né? Ide pregai o evangelho a todas as nações, a todas as pessoas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois bem, então, tanto pessoas de condições humildes ouviam a mensagem e se agregavam ao grupo, quanto pessoas também de grandes posses também ouviam a mensagem, aceitavam a Cristo e entravam para a igreja. Só que ali havia pessoas de posse e pessoas que não tinham posse. Pessoas que passavam fome e pessoas que tinham em abundância. Essas pessoas que tinham abundância vendiam tudo, colocavam nos pés dos discípulos, dos apóstolos, eles repartiam com aqueles que não tinham e não havia necessidade entre eles. Então, a gente pode notar que a solução para a crise na igreja primitiva foi uma decisão coletiva. Foi um ato coletivo ou a soma de atos individuais que acabou com o problema daquela comunidade. E assim também devemos ser nos dias atuais, né? Onde que é a coletividade que vai vencer as dificuldades. E aí, irmãos, nós chegamos a uma conclusão nesses poucos minutos de estudo da nossa revista, da nossa lição. E eu quero fazer uma pergunta e vou dar um segundo para você pensar a respeito. Precisamos de um projeto que faça do cristão um ser solidário? Nós precisamos aqui chamar várias pessoas, vamos sentar e vamos criar um projeto para que eu, que não sou solidário, passe a ser solidário. E essa solidariedade vai aumentando a ponto de toda a nossa comunidade cristã ser solidária. Nós precisamos montar um projeto para isso? Para que haja solidariedade? Responda você. Sim? Não? Pois bem, o coração solidário é uma escolha para o cristão. É inerente à verdadeira fé em Jesus. Eu li errado. Vamos ler de novo. O coração solidário não é uma escolha para o cristão. É inerente à verdadeira fé em Jesus. Uma vez salvo, salvo para servir. E o que é a solidariedade se não um ato de servir ao próximo? Vocês sabem por que nós somos chamados de cristãos? Significa pequenos cristos. Então, nós temos que fazer exatamente a vontade de Cristo. E nós vimos anteriormente que uma das características de Jesus Cristo era ser solidário. Então, nós, pequenos cristos, seguidores de Cristo, devemos também ser solidários. E, por fim, vale a pena esse texto de 1 João 3,16 em comparação com João 3,16. Porque em João 3,16 nós vemos o amor de Deus pelo homem, o amor de Jesus se entregando para que o próximo tenha a vida eterna. E em 1 João 3,16, nós verificamos o amor do próximo com relação ao seu próximo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Está lá, João 3,16. E nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. E nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. O que é isso a não ser solidariedade? Então, irmãos, que nós viemos a pensar o seguinte: eu vejo no Pilar muitas pessoas sem usar máscara. E a gente fica assim, poxa vida, mas as autoridades constituídas, as autoridades de saúde, as autoridades sanitárias já decretaram
que o uso da máscara impede o avanço da pandemia. Então, por que que eu vou ser desobediente e não vou usar máscara, sabendo que não me importa se o pilar todo não usa, mas que o ato de eu usar vai fazer com que eu não contamine o meu próximo, as pessoas que estão comigo. Então, a solidariedade tem a ver com você fazer algo em favor do próximo. E a questão da solidariedade que nós estudamos hoje, ou seja, do engajamento solidário, significa você fazer a sua parte para que o todo funcione bem. E que assim seja. Bom, terminamos, mas ainda tem aqui um deverzinho de casa para você. O que eu vou pedir para você é exatamente que você faça aqui essa palavra cruzada, que vai ser o nosso exercício, e você leia a lição, porque se você não ler a lição, você não vai conseguir fazer. E aqui tem todos os itens necessários para que você relembre que precisa se enganjar na solidariedade. E aí, meus queridos irmãos, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, espero que nós tenhamos aprendido juntos e que numa próxima oportunidade nós possamos estar juntos novamente. Eu agradeço novamente ao pastor Celso, aos diretores da Escola Bíblica Dominical e desejo a todos vocês uma boa semana. Olha, não se esqueçam e usem as suas máscaras. Obrigado.